Bom, creio que podemos começar. Bom dia a todos, boa tarde. O meu nome é Rogério Ribeiro, sou responsável da experiência do cliente e da área técnica da Saint-Gobain em Portugal. E queria agradecer desde já a vossa presença, portanto, o vosso interesse, a vossa inscrição e a vossa presença neste evento. Ah, que já agora pretendo também que enquadra-se no mês da sustentabilidade da Saint-Gobain, que é um mês que já tradicionalmente na nossa empresa acontece desde o dia 25 de setembro até o dia 25 de outubro. Durante este mês nós temos algumas atividades internas com os colaboradores e também alguns eventos externos, portanto, como é o caso deste webinar, entre outras situações. Já agora posso também dar aqui um exemplo de uma atividade interna, que é a Saint-Gobain lança o desafio aos seus colaboradores para apresentarem projetos dentro da sustentabilidade e os projetos ganhadores, portanto, receberão financiamento para serem concretizados. Portanto, tem que ser algo também um pouquinho terreno, não é? Algo que possa ser fazível, mas é interessante e nós, por exemplo, este ano já passámos as 20 propostas de projetos, portanto é muito interessante e a sustentabilidade é algo que nos é caro e que faz parte um pouquinho também de todo o nosso ADN. Quero desde já agradecer imenso ao Carolina Costa e ao António Batalha, portanto, dois grandes parceiros que estão já connosco a trabalhar em alguns projetos, portanto, no caso a Mais e na classe Mais, dentro do Habitat ADN. Obrigado também por nos terem acolhido na vossa casa e terem partido nesta nossa casa virtual. Ahm, e então seria uma forma também de contar com outros parceiros externos e irmos junto para um mundo mais sustentável e com uma muito maior eficiência, que é isso que nós queremos, portanto, a nível de energia. Portanto, passo-vos a palavra, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Rogério. Vou aqui fazer a partilha. Peço só é que me indiquem, nem que seja por gestos, que já estou a partilhar. Já Já estamos a ver, sim. Já? Obrigado, Carlos. Ótimo, Já sim. pronto, ótimo. Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Carolina Costa, eu faço parte da ADN, nomeadamente da iniciativa Classe Mais, o Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos. Antes de começar aqui com a minha apresentação, gostava de agradecer à Saint-Gobain por este amável convite. Já no passado colaborámos nestas iniciativas que eu acho que são de extrema importância para o setor, porque acaba também por consolidar conhecimentos, dinamizar aqui algumas práticas e iniciativas que estão no mercado e estão a decorrer e que permite assim a nós, setor da construção, estarmos um pouco na vanguarda da descarbonização do parque edificado e do país. E acabamos por conseguir contribuir de uma forma ativa para este tipo de metas de descarbonização e que vão ao encontro do Pacto Ecológico Europeu. E pronto, com isto agradeço aqui em nome da ADN e dou início à minha apresentação que vai focar um bocadinho no que é o Classe Mais, como é que nós conseguimos potenciar aqui a eficiência energética dos edifícios, tendo em conta a parte das janelas eficientes. Portanto, só aqui uma pequena visão geral. Esta apresentação, portanto, vai se dividir em 4 grandes temas. O primeiro, a informação geral do Classe Mais, depois um bocadinho mais em detalhe de como é que se processa esta classificação das janelas, em que é que consiste a etiqueta. Depois também retirar aqui algumas dúvidas que ainda existem sobre o que é que podemos etiquetar ou não, e também, eventualmente, aqui desmistificar um bocadinho o que é que está previsto para o futuro neste nível da etiquetagem. E por último, vou também abordar de maneira sucinta o novo programa que saiu agora em agosto, começou em agosto as candidaturas, o programa de edifícios mais sustentáveis do Fundo Ambiental e que, como
presumo que alguns já saibam, integra a substituição de janelas eficientes. Ok. Pronto. Então, a nível das informações gerais, vou dar aqui uma visão do que é que em que é que consiste a metodologia e os princípios do Classe Mais, como é a etiqueta energética Classe Mais a nível de conteúdo, também a nível de formação, o que é que nós temos enquanto ADN, que pretende ir para além do que são os produtos eficientes e focar também na parte da instalação, que é muito importante, como nós sabemos, como é que as empresas podem aderir e depois também como é que podem emitir e quem pode emitir as etiquetas Classe Mais. Começando portanto, pelos princípios do sistema. O sistema Classe Mais foi criado, iniciou em 2013 como CEP, depois houve uma remodelação em 2018 e passou a ter a marca Classe Mais. É um sistema voluntário, ou seja, as empresas aderem se assim o entenderem, portanto, não é obrigatório a emissão das etiquetas e a sua concretização está muito dependente do envolvimento aqui do setor, do mercado, quer das próprias empresas, obviamente, ao aderirem e emitirem as etiquetas, mas também das associações setoriais que ajudam nesta implementação no mercado. Além disso, há também um envolvimento no que diz respeito à parte do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, isto numa ótica de aprimorar desenvolver connosco e depois aprimorar as metodologias de classificação para ir ao encontro do que efetivamente é necessário no mercado. Depois o sistema tem então como objetivo a classificação de produtos, como já mencionei, através de uma etiqueta energética, que neste momento é energética, mas que no futuro pretendemos que seja uma etiqueta mais abrangente e que inclua aqui outros parâmetros para além da energia, como é o caso da sustentabilidade. E depois temos a parte da formação de profissionais que também mencionei, ou seja, lá está, a fomentar boas práticas dos agentes que têm esta grande tarefa de instalar janelas e também de agentes que têm a grande tarefa de prescrever as janelas em obra, que também é muito importante e que falarei mais adiante. De um modo geral, aqui no centro, podemos perceber então que Classe Mais foca a eficiência energética através de uma escolha informada, que é fomentada então pela etiqueta Classe Mais. Falando um pouco da metodologia, portanto, a metodologia do Classe Mais foi desenvolvida em 2013, melhorada em 2018 e neste momento encontra-se em revisão. E foi, portanto, desenvolvida inicialmente pelo ITECONS, da Universidade de Coimbra, pelo CENTI, o Centro de Nanotecnologias e Materiais Inteligentes de Vila Nova de Famalicão, e foi então operacionalizado pela ADN com o grande apoio da ANFAS. A metodologia é baseada na norma ISO 18292, 2011, tendo em conta que esta norma determina aqui as necessidades de aquecimento e arrefecimento, tendo por base o clima e também as características do edifício. Portanto, tendo em conta esta norma, o que se determinou foi uma classe que depende de 3 parâmetros: o coeficiente de transmissão térmica da janela, o W, o fator solar do vidro e a classe de permeabilidade ao ar do caixilho. E com esta conjugação dos 3 parâmetros vai então haver uma classe que vai de F a A+. E estes 3 parâmetros não só foram escolhidos, obviamente, pelo seu impacto que têm depois na eficiência da janela, mas também pelo facto de serem parâmetros que já advêm da marcação CE e, portanto, que não causam aqui uma necessidade extra ao fabricante de obter ensaios adicionais. A etiqueta em si, portanto, é esta que aqui vem, tem aqui uma classificação que vai de F a A+, consoante o desempenho da janela, tem pictogramas que mostram os vários parâmetros, aqueles que já mencionei, que contribuem para a classificação, e outros parâmetros que são também essenciais no momento da escolha para o consumidor, nomeadamente a transmissão luminosa,
que vai de 0 a 100%, e depois a atenuação acústica, também muito importante no que diz respeito a diminuir aqui o ruído nos edifícios. Depois tem ainda também os níveis de conforto que estão aqui representados em escala de 0 a 10, níveis esses para o verão e para o inverno, portanto mostram qual é a capacidade que aquela janela tem em reduzir as perdas no inverno ou então minimizar os ganhos no verão. Esta etiqueta portanto, tentámos que fosse o mais fácil de ler perante os consumidores que não têm conhecimento da parte técnica, e que mostrasse parâmetros essenciais, não fosse muito densa e que fosse acessível, quer através do código QR, quer através do ID, que permite assim ao consumidor ir diretamente ao nosso site e verificar mais informações mais detalhadas sobre a janela a que corresponde a etiqueta em si. Agora falando um bocadinho das informações que temos vindo a verificar ao longo destes anos com o Classe Mais. Nós já temos mais de 500.000 de etiquetas emitidas, na realidade até mais de 500.000, bem mais de 500.000, e só este ano já temos mais de 110.000 etiquetas emitidas, uma grande parte a mais. A nível de janela, nós temos o que chamamos janela típica etiquetada, que vai obviamente variando aqui ao longo do tempo. Atualmente, destaco aqui para estes parâmetros que aqui estão, nomeadamente o W da janela típica etiquetada no Classe Mais, como o W tem 1,54, tem também uma classe para unidade ao ar de 4 e um valor médio de RW, ou seja, de atenuação acústica de 35 decibéis. Ok, agora deu. A nível da formação, nós temos, portanto, aqui 2 tipos de cursos. Neste momento não existem datas, mas para o próximo ano vamos lançar aqui novas edições. O curso de instaladores, que mencionei, tem já mais de 600 profissionais reconhecidos como instaladores classe mais e que tem uma parte teórica, que neste momento é em formato híbrido, portanto, também para permitir a capacidade dos instaladores que estão em zonas mais distantes de onde é feita a parte presencial, portanto, permite então assim que existe esta possibilidade num regime híbrido. E depois tem uma parte prática, essa sim em laboratório, mas que também é feito em 2 pontos do país, tanto em Lisboa como no Porto, para permitir assim uma maior abrangência destes agentes. Depois temos um curso mais recente, que é o curso de prescritores, dirigido sobretudo a arquitetos, engenheiros, donos de obra, orçamentistas, que é um curso, portanto, mais curto, de 4 horas, neste caso também híbrido, em formato híbrido, presencial e online, e que permite realmente consolidar conhecimentos no que diz respeito aqui à escolha de janelas apropriadas a cada situação e a cada edifício. Agora, falando um bocadinho de como é que as empresas aderem e quem é que eventualmente pode aderir. Portanto, é um sistema que está dirigido neste momento ao setor das janelas, para a qual existe a etiqueta, embora no futuro venha aqui existir outros produtos que vão ser etiquetados. Hum, Nós atualmente, portanto, temos aderentes que são fabricantes, temos instaladores, temos fornecedores de perfil e temos também fornecedores de vidro. A adesão é feita através de planos, que vou apresentar de seguida, e esses planos têm pacotes de etiquetas. Só os fabricantes é que podem emitir etiquetas, portanto, nenhuma outra entidade o poderá fazer. Isto porque são os fabricantes que efetivamente sabem o vidro que colocam e o perfil que colocam e, portanto, têm eles a responsabilidade de emitir. As empresas que são revendedoras ou que são apenas instaladoras das janelas devem sempre solicitar a emissão das etiquetas ao seu fornecedor das janelas, ou seja, ao fabricante. E nós fomentamos também aqui muito a questão de como isto é um instrumento para promover escolhas informadas e escolhas eficientes, não deve ter custos para o consumidor final.
Atualmente temos mais de 900 aderentes no sistema, e cerca de 80%, um bocadinho até mais que 80%, são fabricantes, ou seja, são efetivamente as entidades que podem emitir as etiquetas. Uma pequena nota também que é de referir é que cada janela, mesmo que sejam janelas exatamente iguais, cada janela tem que ter uma etiqueta, diferente, ou seja, tem uma etiqueta que tem o ID, é quase como se fosse aqui o cartão de cidadão daquela janela e, portanto, todas as janelas têm mesmo que ter uma etiqueta, emitida. Passando para os planos, são os planos que vêm aqui no ecrã, portanto, nós temos, mais de 6 planos, temos 7 planos, 6 deles, o valor mais, valor PME, PME mais, valor max e valor, max mais, são, portanto, aplicados aos fabricantes e são os planos que contemplam pacotes de etiquetas, vou aqui pôr, hum, ver se consigo pôr o ponto laser, consigo. Portanto, estes planos têm pacotes de etiquetas associados. No primeiro caso, vai de 110 etiquetas anuais até um número ilimitado de etiquetas, e nós aconselhamos sempre a que seja. Portanto, os fabricantes adiram ao plano que corresponda à sua produção de janelas anuais. Pronto, porque o objetivo é que efetivamente sejam emitidas etiquetas sempre que, portanto, para todas as janelas que são fabricadas. Para além das etiquetas anuais, temos outras propostas de valor, nomeadamente pelo menos uma inscrição gratuita no curso de instaladores de janelas, acesso também a workshops complementares. Nós neste momento temos um ciclo de webinars onde fazemos também a dinamização de conhecimento nesta área. Vamos até ter um já no próximo dia 16 sobre a marcação CE e, portanto, em linha aqui também com o que a Saint-Gobain promove, nós pretendemos levar o conhecimento, portanto, aos nossos aderentes e promover as boas práticas. Temos também aqui uma rúbrica que são os casos de sucesso, onde nós mostramos efetivamente obras que foram que têm janelas eficientes com etiqueta classe mais, e que fizeram uma diferença depois no conforto dos habitantes, entre outras, portanto, aqui outras propostas de valor, que obviamente vão ajudar depois a que as empresas se destaquem, perante os seus clientes, perante o mercado e obviamente melhorem também a sua capacidade de, portanto, estar na vanguarda da inovação. Agora, relativamente à emissão em si, a emissão das etiquetas pode ser feita de 2 formas. Pode ser feita através da nossa plataforma Classe Mais, que permite então aqui, ter acesso, aos dados do perfil e dos vidros, onde consta os vidros de Saint-Gobain, ter também aqui acesso à emissão e simulação, sendo que a emissão lá está restringida apenas aos fabricantes, as simulações é que podem ser permitidas para as outras entidades, ou seja, os detentores, fornecedores, instaladores, para que também tenham uma noção de como é que funciona aqui a metodologia. E depois, obviamente, temos também aqui guias de apoio que ajudam neste processo. Depois, a nível de web service, nós também permitimos que seja possível, através de softwares de orçamentação, como é o caso do PrevSuite, Fácil e Etmo, que façam então aqui a emissão direta das etiquetas e, portanto, o processo seja muito mais ágil. Queria também mostrar-vos agora neste slide, algumas informações relevantes no que diz respeito a valores e estas combinações dos 3 parâmetros que contribuem para a classe, que temos vindo a analisar através da nossa base de dados do Classe Mais. Nós colocámos recentemente aqui um intervalo de valores para os parâmetros, o W, fator solar e permeabilidade ao ar. O W, portanto, tem um valor mínimo aceitável no classe mais de 0,4 e um valor máximo de 6,5. Estes valores não são, atenção, o reflexo da legislação, é o reflexo de casos extremos de janelas, para o bem e para o mal. No caso do fator solar também a mesma coisa, portanto colocamos aqui um valor mínimo de 0,1 e 0,9, e por último na classe de permeabilidade ao ar, o que é admissível,
portanto, classe 1 à classe 4. Depois vocês vão ver aqui também valores médios que estão associados a cada classe das etiquetas. Nós temos aqui um intervalo de valores, eu vou falar nos piores casos, no melhor e no pior caso que temos. No caso da classe A+, temos aqui valores para o coeficiente de transmissão térmica que vão de 0,4 a 2,4, ok? E dizer que quando o W da janela é muito superior a 2, a classe máxima que se consegue atingir é A. Ok, portanto, quando o W é muito superior a 2, sobretudo aqui a 2,4, que é o máximo, será muito complicado atingirmos uma classe A+, e o que significa que depois eventuais candidaturas a programas que exijam classe A+, não são cumpridas. Portanto, há que ter esse pequeno reparo. O fator solar também tem aqui, portanto, um intervalo de valores bastante abrangente, e a classe de permeabilidade ao ar, essa sim varia sempre de 3 a 4 para se atingir um A+. Se compararmos depois numa etiqueta D, podem ver que, portanto, aqui os valores do W são muito superiores. Estamos a falar de janelas já com um fraco desempenho de isolamento térmico. O fator solar também não varia muito neste caso, é mais abrangente, e as classes de permeabilidade ao ar também não, ainda podem-se manter aqui também um bocadinho mais acima, embora tenham aqui uma classe inferior. Mas atenção, pronto, isto são valores apenas indicativos, não são, são mesmo muito abrangentes, porque vimos em todo o nosso universo, mas ajuda aqui a estabelecer algumas balizas que nos vão pedindo ao longo do tempo. Agora, passando para a classificação das janelas. É importante, portanto, aqui estabelecer dados para nós conseguirmos obter o coeficiente de transmissão térmica da janela, o W. É necessário perceber que temos aqui vários parâmetros que devemos olhar para obtermos este importante valor. E, portanto, entre estes parâmetros, nós temos que considerar o coeficiente de transmissão térmica do caixilho, que é o UF. E, portanto, o UF solicitado pelo classe mais fichas técnicas dos fornecedores, mas que é calculado da que é aqui apresentada, onde são, portanto, consideradas duas secções, a do vão central e a do vão lateral, e depois também tendo em conta aqui a área total da janela ensaiada. Para além do UF, é muito importante nós também olharmos para as perdas que acontecem entre portanto, entre a parte da ligação do perfil e do vidro, nomeadamente o coeficiente de perda linear, que é um coeficiente que nos mostra aqui, que transparece as perdas que ocorrem nesta ligação, e que piora quanto melhor forem os materiais da janela. Isto porque as perdas vão acabar por, se a janela tem um vidro ótimo e um perfil muito bom, as perdas acabam por se concentrar todas, portanto, nesta ligação do vidro e do perfil. Depois, temos também aqui que ter em conta o comprimento da junta, que é o perímetro do vedante na realidade, e que, portanto, é mostrar, é identificar e calcular aqui este perímetro, sendo que se houverem duas folhas é a soma, portanto, aqui do perímetro das duas folhas. Depois temos a classificação do UW, aliás, o cálculo do UW, que vai então ter em conta aqui a parte do vidro, a parte do perfil, a parte das perdas na ligação vidro-caixilho e depois a área total da janela. Pronto. Quanto menor o W, melhor é o isolamento do material, e quando as janelas estão viradas ao norte, nós temos que ter então em atenção aqui um baixo valor do W para garantir que a janela tem um bom desempenho. O que é que podemos etiquetar? Podemos etiquetar janelas de sacada, podemos etiquetar também janelas redondas, obviamente tendo em conta depois como é que se calcula o W. Também quadrícula, para além de todas as outras janelas. Mas, portanto, estas
casos são o que gera mais dúvidas. O que é que não podemos etiquetar? Claraboias, janelas de cobertura não são etiquetáveis para já. Nós temos aqui uma ambição em conjunto com a ANFAS de criar uma etiqueta que abranja as janelas de cobertura. No entanto, a metodologia atual apenas prevê janelas na vertical e, portanto, não abrange as janelas de cobertura. As portas também não são etiquetáveis, mais uma vez para já, isto porque a metodologia está apenas dirigida às janelas e não tem, portanto, a metodologia não consegue abranger para já as portas. Depois, janelas com vidro fosco e mosaicos. Atenção que nós colocamos aqui o vidro fosco porque existe casos em que não é conhecido os dados técnicos do vidro. Quando são conhecidos os dados técnicos do vidro fosco, nomeadamente o UG, o fator solar, transmissão luminosa e a atenuação acústica, nesse caso, sim, são etiquetáveis. Mas quando não temos estes valores para o vidro fosco, não é possível etiquetar. E por último, janelas com proteção solar. A proteção solar, nós estamos a trabalhar também será um selo, sobretudo para as películas de controle solar, okay, que iremos lançar, se tudo correr bem, nos próximos tempos, no próximo ano, mas a etiqueta atual prevê apenas janelas que não incluam no seu W esta proteção solar. Agora, falando dos incentivos, e vou-me focar no incentivo que é o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis. Portanto, penso que devem conhecer, já vai aqui, já não é a primeira edição, e todas as edições anteriores têm tido uma grande adesão, porque de facto é um incentivo que tem vindo a promover muito medidas que elevem aqui o desempenho das habitações e das frações residenciais. Em todas as edições passadas e agora nesta, há a tipologia 1, que é a substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes. E, como requisito, é necessário que as janelas tenham então aqui a etiqueta energética classe mais, com uma classe A mais. Atenção que as candidaturas, portanto, são até 31 de outubro, ou seja, até ao final deste mês. Atualmente já existem mais de 40.000 candidaturas e a taxa de comparticipação atualmente é 85%. O limite que existe agora é de 2.000 euros, aumentou face à edição anterior, e que pode ainda aumentar um pouco mais depois face à localização geográfica aqui do imóvel. Portanto, pode chegar até mesmo 2.200 euros. E, portanto, são apoios que reconhecem não só o que nós tentamos fazer ao longo destes anos, que é tornar o Classe Mais num instrumento que ajuda a promover a eficiência energética e que, ao mesmo tempo, estão aqui a promover a reabilitação, quer a nível de substituição de janelas, quer a nível de outras melhorias. Com isto, já falei bastante, vou pôr um pequeno vídeo sobre o Classe Mais que vai sintetizar tudo o que eu disse, mas em vez de serem 20 minutos, vai fazê-lo em 2. Portanto, vou aqui colocar. Peço só que me digam se ouvem, porque isto nem sempre funciona. Não? Não estamos a ouvir, Carolina, não. Já percebi que não. Só um segundo então, desculpem lá. Entretanto, posso já avançar. Portanto, as perguntas vamos deixá-las depois para o final. Entretanto, depois o António apresentará a Casa Mais. E agradecemos que façam como já alguns participantes fizeram, coloquem por escrito. Obrigado. Ok. Então pronto, Perfeito, agora Carolina, já se ouve. já se ouve, pronto, fantástico. Obrigada. Todos queremos viver na casa perfeita, confortável, com qualidade e, claro, eficiente. As dúvidas surgem na altura de construir ou remodelar. Quais os melhores produtos? Quais os materiais mais eficientes, mais amigos do ambiente? Nem sempre era fácil tomar decisões, mas agora já é, com o Classe Mais. Uma iniciativa que torna mais fácil a escolha dos produtos mais eficientes para casas e edifícios.
Já disponível para janelas, a etiqueta Classe Mais identifica os produtos com maior ou menor impacto na eficiência energética da casa, numa escala de F a A+. No caso das janelas, a etiqueta informa também sobre os níveis de conforto que proporcionam no verão e no inverno, que decorrem de fatores como o isolamento térmico, as propriedades do vidro, a permeabilidade ao ar e a atenuação acústica. Para que mais informação seja sempre um fator decisivo no momento da compra. Um conforto para si e para a sua carteira. Porque se há casa perfeita, ela é feita de produtos eficientes, com classe. Classe Mais. A eficiência tem classe. Pronto, acaba assim a minha apresentação. Obrigada. Muito obrigado, Carolina. Só para esclarecer, portanto, também aqui um ponto relativamente à Saint-Gobain. A Saint-Gobain Glass aqui é um produtor de vidro, não é um fabricante de janelas. Portanto, o nosso papel foi um papel meramente consultivo e de apoio também na parte da documental e da criação da normativa. E Exatamente. continua a ser. E nós, como Saint-Gobain, tanto com outras marcas, também estamos aqui com interesse em que surjam também outras soluções construtivas na classe mais. Então, António, creio que agora se calhar é o tempo de Ok, ouvirmos falar de No sim. Casa Mais, não é? Então vamos a isso. Eu só confirmar se estou a partilhar já com o som. Acho que sim. Oi, acho que estou a partilhar o ecrã, certo? Sim. Ok. Portanto, desde já agradeço aqui a possibilidade que a Saint-Gobain nos deu de, aqui ao portal Casa Mais e à ADN, partilharmos a nossa iniciativa e, ao mesmo tempo, também falarmos sobre a relevância dos ecomateriais, não só no portal Casa Mais, mas, acima de tudo, a importância destes ecomateriais nos novos avisos e nos apoios que têm surgido nos últimos tempos. E passo agora a apresentar, então, o que são os ecomateriais. Eu não vou explicar o que são os ecomateriais, como é óbvio, mas não são um conjunto só de palavras que ficam bem. São palavras e são ações que todos os edifícios e que têm sentido atualmente. E têm sentido como? Os ecomateriais são situações e que vão promover aqui a utilização dos materiais de origem natural face aos convencionais e aos mais sintetizados, portanto vamos aqui dar também uma maior oportunidade ao nosso ambiente. Vamos também ter aqui, pela utilização dos ecomateriais, aumentar o potencial de tempo de vida do retail, dos edifícios e especialmente dos materiais, pela sua própria renovação, e falando ainda na renovação. Ao utilizar estes materiais, as habitações tornam-se mais verdes, mais próximas da sustentabilidade e com menos impacto a nível do ambiente. E qual os benefícios ou as mais-valias a nível da eficiência energética e hídrica, digamos assim, nas habitações e nos edifícios e no geral? Portanto, desde logo, há uma redução dos gastos de água pela própria produção dos materiais. São materiais, por sua natureza, não obrigam um gasto excessivo na produção, portanto, são de origem natural, e também, normalmente, podem ser produzidos através das fontes de energia renovável, portanto, para além deles próprios serem renováveis, portanto, estão aqui o duplo benefício, também promovem a redução de emissão de poluentes, sendo que são materiais que a natureza dispõe, e são materiais livres de toxicidade. E isto é algo muito importante hoje em dia para garantirmos aqui uma maior qualidade do ar e uma melhor vivência dentro dos nossos edifícios. Mas quais são os objetivos dentro da utilização e a maior proliferação destes ecomateriais? Portanto, a nível da sustentabilidade, desde logo, é um estímulo à inovação. À inovação porquê? Porque nós sabemos que somos o maior produtor de cortiça do mundo, mas poderíamos ser só o maior produtor de cortiça do mundo e exportarmos a cortiça em bruto. Mas não, nós temos que, atualmente, face à inovação que tem vindo a ser efetuada, somos um dos maiores produtores e já distribuidores já de produtos de cortiça. Portanto, estamos a falar aqui em estímulo à inovação, às empresas e ao repensar toda a estrutura económica dos edifícios e das empresas. Depois, temos aqui também uma grande redução do impacto ambiental, logo, já pelo que eu já referi, pela utilização dos materiais disponíveis quase gratuitamente, digamos assim, e a economia dos recursos naturais, que promove também uma melhoria da qualidade do ar e do ambiente e, sim, um dos focos muito importantes, a possibilidade de promover aqui uma maior resiliência nas alterações climáticas.
E como é que estes ecomateriais e a construção sustentável podem servir e dar a oportunidade aqui dentro das nossas ações das medidas de melhoria, que é algo que nós aqui somos muito taxativos e algo muito incisivos no Portal Casa Mais. Portanto, desde logo, como? Apoiando, portanto, os ecomateriais servem de apoio através das fontes de financiamento. Eu não vou falar demasiado sobre... isto aqui andou um bocadinho. Eu não vou falar especificamente sobre todos os fundos, mas existe aqui desde logo um fundo e um aviso muito importante e que tem tido aqui, como a própria Carolina já fez referência, uma importância maior, já vai na sua terceira edição, e nesta edição, sim, há aqui, já tem havido, mas nesta há maior aposta nos ecomateriais, em que na tipologia da substituição das janelas não eficientes por janelas eficientes, há especificamente o relacionar na utilização das proteções solares fixas ou paramento vão, quando são utilização de ecomateriais, há aqui a possibilidade de ele próprio ser uma iniciativa própria ou uma nova candidatura. Depois, também na tipologia da aplicação dos isolamentos térmicos, quer seja em coberturas, paredes ou pavimentos, também existe neste aviso a possibilidade de ser reconhecido como um extra. E já explicarei a seguir como será. Depois, relativamente ao programa de apoio aos condomínios residenciais, que já está a vigor há mais tempo, desde o início do ano, o programa de apoio aos edifícios mais sustentáveis, como a própria Carolina tinha dito, começou em agosto. Este sim já começou no início do ano e aplica-se unicamente aos isolamentos térmicos, nas coberturas, paredes e pavimentos. E como é que se pode, então, aplicar esta situação? Para logo, na situação das janelas, é óbvio que pode ser uma candidatura por si, pode ser a aplicação das janelas, mas pode ser a aplicação dos tais sombreamentos ou revestimentos ou proteções solares por si, não precisa ser a janela. Portanto, claro que se alguém fizer uma candidatura numa tipologia, já não pode repetir a mesma tipologia, mas mesmo que já tenha feito, poderá haver aqui uma situação de repensar o como poderá fazer a melhoria digamos, do envidraçado. Depois, na aplicação de substituição dos isolamentos, aí sim há um benefício maior pela escolha dos ecomateriais, face aos materiais de outros materiais mais sintéticos, digamos assim. Desde logo, porquê? Porque tem um benefício. Em termos de montante total, é o mesmo, são os 4.750 no valor limite para qualquer uma dos programas de apoio. No entanto, a relação de apoio é bastante superior. Enquanto os materiais, digamos, normais e comuns são só 65, pela utilização de ecomateriais há um poder ser beneficiado em 85%, o que já é bastante relevante, já quase que digamos que há o suporte total da intervenção. Isto nos edifícios de habitação e nos edifícios residenciais pode ir até 80%, já há uma majoração de 10% face aos outros materiais. E se temos aqui os benefícios não só para o ambiente, para a sustentabilidade, também os benefícios, digamos, financeiros, podem ser suportados, e como é que podemos então aqui promover a implementação das medidas? E aqui podem contar com o Portal Casa Mais, e como? Através da nossa forte ligação que temos junto do consumidor. Caso não saibam, o Portal Casa Mais é um one-stop shop, ou seja, é um balcão único para a eficiência energética e hídrica, e temos aqui para o consumidor uma ligação direta ao certificado energético, e damos a possibilidade de centralizar toda a informação relativamente ao imóvel, portanto, alguém que queira servir do Portal Casa Mais como uma guarda, uma biblioteca da sua informação pode utilizar. Depois temos aqui algo que só nós daremos, que é o acesso à informação de como melhorar o desempenho da sua casa, energeticamente e hídrica. Estando associado ao certificado energético, existe aqui o benefício logo direto de apresentar qual o estado atual do imóvel, apresentar também quais as medidas de melhoria que podem ser implementadas, que foram identificadas no certificado energético, outras que são criadas pelo algoritmo do portal, e ainda poder o próprio proprietário identificar outras medidas de melhoria que ele acha que sejam mais ajustadas ao seu imóvel e que não tenham sido referenciadas pelas duas situações anteriores que eu falei. Depois temos aqui a possibilidade de monitorização dos consumos de energia e água, também, e
algo que para alguém poder analisar como está o seu consumo e também poder já permitir verificar potenciais ganhos pelas intervenções que forem sendo realizadas. Depois damos acesso a guias e a algumas soluções de eficiência energética, hídrica, e também a centralização dos dados, como tinha dito, relativamente aos documentos, aos equipamentos e iluminação. Aqui, relativamente aos equipamentos eletrodomésticos e iluminação, algo muito importante que é nós podemos centralizar os dados do equipamento, mas também poder fazer logo o registro a dizer quando é que foi feita uma intervenção e quando é que deve ser feita a próxima intervenção no equipamento. Isto é algo muito importante, por exemplo, numa situação de um de equipamento de climatização ou no próprio eletrodoméstico, podemos ter aqui este registro. Depois temos também um simulador de poupança energética, que atualmente está focado muito nos eletrodomésticos, na iluminação e nos dispositivos de climatização e água quente sanitária. Já relativamente a outras dos grandes stakeholders que temos junto no nosso casa, outros das grandes, digamos, intervenientes, são as empresas. As empresas servem de charneira de ligação para o consumidor. E como? Pela facilidade de contacto que nós promovemos, portanto, nós damos uma ligação direta entre as empresas e o consumidor. Temos a própria funcionalidade de gestão de propostas, ou seja, uma empresa que esteja connosco poderá receber pedidos de propostas para apresentar cotação de orçamentação ou de alguma outra proposta de apoio técnico para dar ao seu cliente. Depois também temos um acesso às estatísticas em tempo real, ou seja, a empresa saber qual é o estado das suas propostas e também saber em quantos contactos já teve e qual é o estado dos contactos, portanto temos isto tudo mapeado em termos estatísticos. Temos também as orientações de boas práticas, não só digamos, no processo de adesão, mas também no processo continuado, portanto na intervenção e depois no pós-intervenção. Depois somos aqui uma publicidade à empresa, permitimos angariar então os novos clientes através da gestão de propostas, mas não só, através de outras vias, até pelo próprio portal público, e servimos aqui de apoio na implementação das medidas de melhoria, e temos aqui sempre um outro papel, que é se utilizarmos os peritos qualificados do sistema de certificação energética como alguns técnicos capazes de dar uma assessoria e possibilitar, claro, a emissão e a atualização dos certificados energéticos, mas esta assessoria pode ser feita numa intervenção. Ou seja, um consumidor que solicite uma proposta de intervenção a uma empresa, pode solicitar o apoio de um perito qualificado, se o mesmo tiver registado no seu certificado, para poder apoiar não só o consumidor, mas também a empresa na seleção dos melhores materiais. Por exemplo, aqui nesta situação específica poderá ser útil ter um apoio de um perito qualificado quando existe uma candidatura para um aviso em que obriga ao cumprimento de alguns requisitos específicos do sistema de certificação energética. E aí, sim, temos aqui esta possibilidade que poderá ser um ponto relevante neste pedido de contacto. Depois, fora isto, também temos aqui a disponibilidade de ligação também relativamente aos fondos de financiamento. Portanto, desde logo temos a informação dos incentivos em vigor e as oportunidades de financiamento. Temos esta informação na página pública. Brevemente iremos ter esta informação também mais esclarecida relativamente ao cliente, aos consumidores e cidadão na sua área reservada, e temos também o destaque no fundo ambiental, portanto somos assim como a Classe Mais, um dos portais reconhecidos como acreditadores de empresas relativamente que possam fazer candidaturas, e temos também aqui algo importante que é, somos papel representativo na monitorização das medidas de melhoria, de acordo com a estratégia a longo prazo para a renovação energética, ou seja, damos input sobre como está o parque edificado digamos, no nosso país. Depois temos sinergia com muitas instituições do setor e também aqui com o próprio Saint-Gobain, também estamos a funcionar nesta sinergia, não é só com as associações, mas também sim com as empresas. E promovemos aqui o destaque à situação de outras sinergias relativamente aos financiamentos verdes. Algo que ainda estamos aqui um bocadinho a alinhar, mas gostaríamos no futuro breve também termos aqui esta situação das fontes de financiamento disponíveis, não só em termos de incentivos, mas também até de próprios financiamentos que existam.
Pois, relativamente ao qual os grandes objetivos do Casa Mais, explicando qual é as nossas capacidades, nós temos aqui como objetivo o incentivar o consumidor a melhorar o seu edificado através da utilização do casa, mas também porque facilitamos muito aqui este contacto com as empresas e ao facilitarmos este contacto com as empresas e com o apoio dos especialistas, seremos capazes depois então, de monitorizar o como está a ação pela implementação das medidas de melhoria. E explicando aqui um bocadinho mais, então, se já expliquei também o que é o fundo ambiental e os fondos de financiamento e o que é o CASA e como poderão então aderir. Nós dispomos, atualmente no CASA, tem aqui o site, dispomos de 3 planos de adesão. E passo a explicar. Portanto, o primeiro plano é o plano diretório, desculpa, é o plano diretório em que unicamente, como o próprio nome diz, portanto, marca a empresa no diretório de empresas. Depois temos mais 2 planos específicos que já têm um custo associado anual, mas que já permitem mais funcionalidades. Mas antes de explicar um bocadinho sobre as funcionalidades, quero só explicar que a adesão a qualquer um destes planos é igual para todas as empresas. Todas elas têm de cumprir com os mesmos requisitos de admissão e também todas elas vão ter de cumprir na sua renovação com a evidência do cumprimento anual destes requisitos. Ou seja, é algo que nós marcamos um ponto muito, muito concreto, que é acreditamos com qualidade e confiança que as empresas estão todas no mesmo nível, independentemente de ser plano diretório, plano básico ou excelência, todas têm de cumprir pelos mesmos requisitos. As empresas podem aderir a qualquer um destes planos como fabricantes ou fornecedores, digamos assim, uma marca, um distribuidor, ou então como instaladores. E qualquer um destes dois polos pode selecionar o plano de adesão que pretenda. Relativamente ao plano básico, portanto, aqui já existe a possibilidade, face ao diretório, de poder apresentar o logotipo no diretório de empresas, portanto, as empresas do plano diretório unicamente aparece o nome da empresa, pode ser pesquisável no plano diretório, na página do diretório, pelo nome ou pelo número contribuinte da empresa, e no caso do básico já tem este logotipo. Depois já tem acesso à tais situação do pedido de propostas através do consumidor colocados através do Casa Mais, só as dos planos básicos e excelência que têm esta capacidade e a utilização da marca Casa Mais também. Depois temos mais algum conjunto de associações relativamente aos planos e relativamente ao plano de excelência, dar a situação que a grande diferença é ter mais destaque no diretório, mais destaque nas comunicações e também ter a possibilidade de associar parceiros. E aqui sim, vou dar nota que a Saint-Gobain, como nossa parceira no plano de excelência, com muito gosto e que foi um prazer muito grande ter-los connosco no lançamento oficial da revisão dos planos, em abril, que ocorreu este ano, conta connosco para como numa empresa de excelência e que permite associar parceiros à sua competência e poder distribuir assim as propostas caso não o consiga. Mas aqui também podem fazer já, aqui deixo o link para poderem aderir. A adesão é sempre verificada individualmente todas as empresas, portanto, as empresas fazem uma candidatura, nós vamos verificar toda a documentação que é obrigatória, verificação do cumprimento dos requisitos e após a nossa verificação, aí sim ficam disponíveis, quer seja no plano diretório ou disponíveis para dar resposta aos pedidos de proposta colocados através do portal, na área reservada. Agora, explicando aqui qual é o nosso impacto do Portal Casa Mais, e quer dar nota que iniciamos, portanto, já estamos com uma atividade de 2 anos, tivemos um primeiro início, foi num projeto piloto juntamente com as janelas eficientes e atualmente já contamos com cerca de número de 33 mil particulares inscritos. Quero dar nota que há 2 anos atrás tínhamos cerca de 2.500, mais ou menos, não tenho presença o número concreto, mas já estamos com 33 mil em 2 anos. Em termos de propostas solicitadas, já temos mais de 30 mil propostas solicitadas às empresas. Estas solicitações correspondem a mais de 9 mil medidas de melhoria. Portanto, porquê? Porque cada medida de melhoria, cada proprietário pode selecionar até 5 empresas por cada proposta. Portanto, temos 30 mil colocadas às empresas, sendo que são 9 mil medidas de melhoria distintas.
Depois, temos em termos de empresas registadas, temos mais de 5.000, provavelmente já devemos estar a superar, há uns dias atrás não tínhamos, mas eram uma ou duas, e destas 5.000 não estão todas disponíveis. São empresas que deram início ao registro e nós ainda estamos a ter uma ação. Quer dar nota que nós estamos a ter uma ação e damos a resposta às empresas em menos de 72 horas úteis, ou seja, 3 dias úteis. Normalmente as empresas, normalmente não, ficam. Se tudo estiver operacional logo de início, se todas as empresas evidenciarem o cumprimento dos requisitos, em 3 dias úteis estarão disponíveis na nossa plataforma, com acesso às funcionalidades que optarem por via dos planos. E dar nota ainda, que temos mais de 300 empresas já aderentes aos planos Casa Mais, permitem dar resposta aos pedidos de cotação no Casa. E agora, à semelhança da Carolina, deixei também aqui um vídeo, vai fazer aqui uma breve descrição do portal e também perceberem em poucos 2 minutos saber qual é o benefício do Casa. E vou partilhar agora e fica a aguardar. Imagine que a sua casa pode ser mais eficiente, mais confortável, mais económica. Agora já não tem de imaginar. Conheça o portal Casa Mais. Aqui vai encontrar, num único lugar, toda a informação essencial sobre o uso da energia e de outros recursos em sua casa. Encontra também os melhores profissionais e empresas, bem como os incentivos e as soluções de financiamento que o vão ajudar a tornar a sua casa mais eficiente. Com o portal Casa Mais, é mais fácil aceder a soluções de eficiência energética e a informação que lhe vai permitir poupar na fatura e ganhar em conforto. Tudo à distância de um clique. Aqui pode consultar as características do seu imóvel e saber como o melhorar e valorizar, para tornar a sua casa mais eficiente no uso da energia e da água e promover o uso de fontes alternativas, por si e pelo ambiente. O registro no portal é simples e rápido. Se tiver certificado energético, é ainda mais fácil. Aceda diretamente às recomendações de melhoria para o seu imóvel, feitas por técnicos competentes. Depois, peça propostas a empresas qualificadas para concretizar essas medidas e faça uma escolha informada. Após conclusão dos trabalhos, avalie a empresa e partilhe a sua experiência com outros utilizadores. Um portal à sua medida, ágil e de acesso gratuito, para que possa tirar mais partido da sua casa. Bem-vindo ao portal Casa Mais, o portal da sua casa. Saiba mais em portalcasamais.pt. E pronto, agradeço a oportunidade. Deixo aqui o meu contacto, se for necessário alguma situação. Basta contactar comigo, António Batalha, no portal Casa Mais. Muito obrigado, António. Parabéns, uma excelente apresentação. Acho que vamos dar-vos 3 minutos, temos algumas perguntas, dávamos aqui 3 minutos para vocês verem as perguntas, enquanto eu ia mostrar, portanto, também algo da Saint-Gobain, assim, algo muito rápido, para vos dar também aqui um bocadinho de tempo. Então, relativamente à Saint-Gobain, creio que já estão a conseguir ver? Sim, sim. Sim, sim? Ok. Então, a Saint-Gobain, o nosso site é o construir.saintgobain.pt. Temos logo aqui também a notícia do nosso mês da sustentabilidade, portanto também conseguimos saber o que é que nós estamos a fazer nas diferentes marcas da Saint-Gobain, portanto nós, Isover, Placo, Weber e Climali, portanto da Glass. Estas são algumas das atividades que estão a acontecer este mês, desde 27 de setembro até 25 de outubro, portanto passatempos para externos também, alguns desafios, poupar água, menos plástico, etc, etc. Portanto, podem desafiar, podem participar ainda. Depois temos aqui também alguns programas e algumas ações onde participamos, portanto, estamos também a fazer alguma formação interna aos nossos colaboradores e, portanto, a nível externo concluímos hoje com este webinar. Relativamente às soluções da Saint-Gobain, portanto, das diferentes marcas que a Saint-Gobain tem, soluções construtivas que sejam transversais às diferentes marcas, nós viemos aqui procurar e escrevermos fundo ambiental, vamos encontrar um documento que é Soluções Saint-Gobain enquadráveis no fundo ambiental. E aqui, portanto, conseguem ver que soluções é que temos e quais são as que são enquadráveis mais com a componente dos ecomateriais, conforme o António falou, com participações até 85%, 80%, consoante os avisos.
e outras soluções. Portanto, estamos a falar desde coberturas, pavimentos, janelas, etc. Portanto, estão aqui as nossas soluções. Basta procurar no nosso site, construirsagoban.pt, por Fundo Ambiental, e encontram-nas. Portanto, como eu disse, isto foram 2 minutos, assim, muito rapidinhos. Temos aqui algumas questões. Creio que temos ainda 3, 4 minutitos só para as ver. Carolina, creio que as 2 primeiras serão semelhantes. Portanto, quem é Uhum. que imita a etiqueta? Posso ler, talvez? Carlos Nogueira, obrigado pela sua participação e pela sua questão. Portanto, quem é que imita a etiqueta? Falou em fabricante, mas quem sabe o U do vão são os caixilheiros. Como é que se resolve o facto de no continente o caixilheiro não ser por vezes o vidraceiro? Eu não sei se percebi esta questão de fabricante de caixilheiros. Para nós, pronto, isto agora tem a ver aqui com a semântica, mas para nós, fabricantes são os caixilheiros, ou seja, quem efetivamente coloca o vidro com o perfil é um fabricante. E é esse profissional, é essa entidade, vá, que tem que emitir a etiqueta energética. Pronto, de uma Sim, forma muito clara, Carolina. é isso. Exatamente. Não é o fabricante Não é da das composição do soluções. vidro, é Exatamente. da janela, é o fabricante da janela. Tal como o Rogério até disse, ou seja, a Saint-Gobain não é o fabricante da janela, não é? Portanto, é um produtor de chapa de vidro, pronto, depois várias, entidades associadas são, os vidraceiros, pronto, mas quem tem que emitir a etiqueta é quem coloca o vidro com o perfil, não são os fornecedores desses materiais, é mesmo quem monta a janela, ou seja, monta o vidro com o perfil, ok? E penso que na questão a seguir, eu até pus um like que era para, pronto, para evidenciar que uma serralharia que compra um vidro e que depois vai então, montar com o perfil é efetivamente quem tem que emitir a etiqueta, ok? Agora imaginando que é uma empresa que já compra a janela montada e depois vai instalar na casa do cliente. Essa entidade para nós é revendedora instaladora e não emite a etiqueta, porque já compra a janela feita, digamos, e portanto essa entidade tem é que pedir ao seu fornecedor de janela, ao fabricante, que imita a etiqueta. Penso que foi, espero que tenha sido Sim, clara, mas creio que sim. Portanto, Marisa Pontes, portanto, da Vidraria da Póvoa, também muito obrigado pela questão. Creio que sim, encaixa perfeitamente e a sua resposta parece-me que está clara. Depois temos aqui uma outra questão do Luís Mira, tem a ver com janelas com quadrícula interior no vidro. Portanto, será que isto não é uma ponte térmica? Como é que funciona? É uma excelente questão, já agora, Luísa, obrigada. É assim, o cálculo, de uma janela, com vidros com quadrícula, obviamente que o cálculo do W, obviamente que é agravado, não é? Porque vai haver aqui uma transmissão térmica linear devido aos efeitos térmicos combinados do vidro e dos elementos que constituem a quadrícula. Obviamente que depois esta perda térmica linear, adicional, ok? Será adicional, vai depender do material que constitui a película, metálico ou não metálico. Portanto, depois irá depender disso também e, obviamente, também do comprimento aqui total destes elementos. Naturalmente, tendo em conta isto, o coeficiente de transmissão térmica da janela, ou o W, portanto, vai sofrer aqui um aumento, o isolamento da janela não será, tão bom quando comparado a um vidro que não tenha quadrículas, neste caso, sobretudo se for aqui com material metálico. De qualquer das formas, é possível emitir, etiquetas para este tipo de janelas, tendo em conta é que quando se calcula o W tem que se ter então aqui a atenção ao efeito que as quadrículas vão ter depois no coeficiente de transmissão térmica da janela. Muito bem, agora creio que. Obrigado, Carolina. Foi bastante claro, creio que sim. Caso não seja, portanto, que depois podem também colocar esta questão em baixo ou entrar em contato depois connosco, poderemos também esclarecer. Agora para o António. Portanto, temos aqui uma pergunta que eu acho que muitos portugueses estão a fazê-la, mas ela está respondida no site do Fundo Ambiental, não é? Existe previsão de o prazo de candidaturas se prolongar para além de 31 de outubro?
Para já, neste momento, obrigado pela questão, realmente não existe ainda oficialmente nenhum prazo ou uma indicação que vai haver o reforço da verba ou o prolongamento da data de entrega. Eu diria que para já podemos contar com o 31 de outubro como final, logo vemos. Também estamos numa situação agora atual que o país sabe que estamos a viver com a entrega do Orçamento de Estado, portanto há aqui umas prioridades para o Governo e depois a seguir sim deve ser analisado brevemente. Mas mal se sabe se alguma coisa, tanto o Classe Mais como o Casa irão informar os seus aderentes da situação se houver alguma alteração. Sim, aconselho também que no site do Fundo Ambiental tem lá Exato. Essas esses avisos informações. e normalmente são lançados aí. Hum, Aqui outra questão, António. Como funciona o programa de apoio? Portanto, Luís Pereira, boa tarde. Como é que funciona o programa de apoio? Primeiro executa-se a obra e depois é que se pede o reembolso? Ou a obra é feita somente após aprovação? Ok, portanto, o Luís fez uma boa pergunta e digamos que digamos que há incentivos para quase para as duas funcionalidades. Há o incentivo que primeiro é beneficiado e não é diretamente através do consumidor, que é o Vale Eficiência. Aí sim é entregue um montante a uma empresa que depois vai fazer a instalação do produto. Mas agora, estes avisos que nós falámos, eu e a Carolina e eu, este programa de apoio aos edifícios mais sustentáveis e ao programa dos condomínios, aí sim primeiro faz-se executa-se a obra e depois da obra executada e com comprovativos de pagamento, de recibos, de pagamentos, registro fotográfico e tudo, a intervenção antes e depois, aí sim é que é feito o reembolso. E falta alertar atenção aos registros fotográficos, é muito importante evidenciar que não só que as empresas estão habilitadas, quer seja no portal Casa Mais, através do Classe Mais ou através de outras plataformas, como o Caso Eficiente 2020, mas sim ter aqui o registro fotográfico do antes e do depois, que é para confirmar. Creio que até havia algumas medidas que obrigavam a ter certificado energético, que também era apoiado Exato, pelo próprio sim, fundo, não é? exatamente, sim. Digamos que isentava a obrigação de ter o registro fotográfico aí, mas era só para montantes superiores a 5.000 euros de intervenção. Pronto, depois tenho aqui uma pergunta, foi um desafio, não é? É um desafio. Quando vendo o meu imóvel, o comprador fica com os dados dos equipamentos que estão no Casa Mais e com as etiquetas Classe Mais? Eu posso falar aqui, o Rogério fez uma boa questão. Eh, Pronto, de acordo com a política de proteção de dados, não pode haver nenhuma passagem de informação que sejam dados pessoais. Portanto, em termos do portal Casa Mais, há sim, pode haver a possibilidade de passar o certificado energético, pode haver e existe a etiqueta energética e o certificado é do imóvel ou de uma janela. Os dados constantes no portal Casa Mais são do utilizador. Portanto, não vamos poder passar a informação específica que estejam lá relativamente ao seu utilizador. O que é que podemos fazer? Podemos sim transacionar, entre aspas, transacionar a informação do certificado energético do utilizador, do vendedor para o comprador, mas só o certificado energético. Não podemos, o registro de consumos, isso tudo não pode ir, porque isso seria uma informação pessoal que estamos a dar. No futuro, sim, vamos pensar fazer evoluir o Casa Mais do one-stop shop para um passaporte digital de renovação e aí sim já ter a marcação de todas as obrigações. Mas até isso chegar, muita alteração ainda vai haver regulamentarmente, portanto, ainda vamos ter um longo processo pela frente. Muito bem. Depois temos aqui muito mais perguntas, mas, por exemplo, há aqui uma pergunta relativamente à porta. Carolina, se a porta for totalmente envidraçada, o painel todo envidraçado, pode ser enquadrado como janela? Está na vertical? Não, é assim, para nós janela, as janelas, por exemplo, de sacada podem ser alvo aqui da classificação, mas para nós, para ser considerado janela, digamos, janela de sacada, que eu sei que às vezes também se chamam porta de sacada, tem que ter o aro todo à volta, ok? Tem que ter perfil todo à volta. Quando não existe perfil, a soleira, aí para nós é uma porta e, portanto, não pode ser classificada mesmo sendo toda com envidraçado, ok? Porque a metodologia não o permite dessa forma. Para já, o nosso objetivo, estamos a trabalhar com a ANFAS nesse sentido, é termos mesmo depois um instrumento, não consigo dizer sequer em que moldes, porque estamos mesmo na fase embrionária, mas ter um instrumento que classifique mesmo portas. Pronto, é essas com envidraçado, painel, enfim, o que for. Mas portanto, janelas de sacada sim, portas mesmo que tenham tudo envidraçado, não.
Muito bem. Há aqui uma questão relativamente ao orçamento superior a 5.000 euros, certificado energético, o António já respondeu. Relativamente à classificação para a janela instalada, em si inclui a responsabilidade conjunta fabricante e instalador. Não existe uma classificação para ambas as partes. Existe da janela, em que, obviamente, o fabricante tem aqui a responsabilidade e depois existe a responsabilidade pela instalação em si. Nós, como mencionei, tentamos ao máximo precaver aqui em ambos os casos, em que, portanto, tem a parte da janela, que tem uma etiqueta com um ID que mostra aqui toda a informação associada, e depois tem a parte do instalador, que até pode ser a mesma empresa, atenção, fabricante e instalador, que tendo aqui as nossas formações, ser reconhecido pela ADN, que também exige aqui um processo de reconhecimento, aí também garante alguma transparência e confiança ao cliente, está bem? Depois há ainda a questão da garantia, que nós também promovemos essa parte, a garantia da janela, não é? De boa instalação, que é um dos requisitos para as empresas aderirem ao Classe Mais, é também o cumprimento de boas práticas, incluindo este período de garantia que dão ao cliente. Agora, uma etiqueta em si não existe, mas existe um leque de ferramentas, digamos, que permite então aqui alcançar estas várias vertentes que em conjunto é o que contribui depois para a eficiência da janela. Pronto, uma última pergunta só relativamente às janelas de correr. Sim. Permite também a emissão de etiqueta? Uma etiqueta permite a emissão de Classe mais. etiqueta, classe mais. Se chegam a mais, nós temos muito esta questão. É assim, é muito complicado chegarem ao A mais, ok? Existe casos que existem que chegaram a mais. Não vou dizer que é impossível, porque o mercado é muito abrangente, portanto, é possível que exista essa característica de serem A mais, agora que é complicado porque estamos a falar aqui de um desencontro de folhas, não é? Das folhas da janela, não é? Portanto, logo aí o isolamento térmico será diferente e, portanto, existe aqui essa condicionante. Certo, pronto. Creio que as perguntas estão todas cobertas. Há aqui uma pergunta relativamente a taxas, porque taxas, mas isso depende depois de como as organizações funcionam. A ADN também terá, com certeza, a sua parte de fundos, tem que ter financiamento. Creio que não Sim, tem a ver tanto com a questão, com mas questões já técnicas e agora, práticas. Sim, Rogério, eu não me importo de sim, responder, por favor. se o António quiser também dizer alguma coisa, mas pronto, só aqui dizendo, portanto, a ADN, nós sabemos que faz a gestão do sistema de certificação energética de edifícios, pronto, que é obrigatório e, portanto, é numa ótica completamente diferente. Depois tem sistemas voluntários, como é o caso do Casa Mais, como é o caso do Classe Mais. São sistemas que, por si só, têm que ter uma sustentabilidade financeira. Sustentabilidade, não estamos a falar de lucros, estamos a falar de sustentabilidade. Portanto, estamos a falar aqui de permissões, de plataformas, de equipas informáticas, de técnicos como eu e o António, que obviamente geram custos para o sistema que têm que ser então aqui sustentáveis para que eles continuem a funcionar. Ok? Daí que existam planos pagos, e se repararem, sobretudo aqui no Casa Mais, são quantias que para uma grande empresa se calhar não têm um impacto muito significativo. Portanto, vejam nesta ótica, está bem? E só quero dar reforçar que em qualquer situação, qualquer obrigação que exista por parte de identificar o CASA como um processo ou um portal obrigatório no incentivo, tem custos. O plano diretório, que é algo que alguns colegas são fundamental, alguém que vai fazer uma análise, vai verificar a presença da empresa, independentemente do plano. Não interessa se é plano básico ou excelência. Estamos a dar mais valor às empresas ao aderirem connosco ao plano básico ou excelência, mas não estamos a obrigar o pagamento. Olhem, resta-nos agradecer imenso a vossa participação, a terem aceito o nosso desafio, o nosso convite. Muito obrigado mesmo. É uma honra ter tido a vossa presença. Espero que tenha sido esclarecedor o tema para os nossos convidados. Depois iremos também dar feedback só relativamente a uma questão que estava aqui, se o conteúdo, os vídeos podem ficar disponíveis, se os têm no site da ADN ou não. Temos no site, Sim, 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 mas sim. também podemos disponibilizar, sim. claro. E nós depois podemos colocar o link e enviar também aos participantes. Muito obrigado.
Claro que sim. Não, Obrigada a nós é que nós. agradecemos. Obrigado. Obrigada pelo convite. Boa tarde a E todos, então. boa tarde.